Uma excelente segunda-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes para repercutir o fim de semana do Coringão, né? É isso, Leozão. O Corinthians acabou empatando com a equipe do Botafogo, assim. Mesmo assim, a segunda-feira tá clara, né? E mesmo assim, clara. tá tudo bem, né? Aconteceu um negócio lá em Lima, lá, mas... É verdade, olha, eu tinha até me esquecido disso, Léo. Como que você esquece A piada renovada por mais um ano. Sério? Que piada? Ah, aquela lá do 100 mundos, né? 100 mundos. Os porquinhos, né? É. Mas, ó, tá bom, empatamos. Abraço, Carlos Miguel. Empatamos com o Botafogo num jogo até meio que caótico, um jogo meio esquisito, expulsos. Mas enfim, tudo isso e muito mais nós vamos repercutir depois da vinheta. Trututu! Leozão, eu estive aqui ontem, você esteve aqui ontem, Vinícius Lúcio também esteve aqui ontem e vai trazer para nós todas as informações sobre o jogo. E aí, Vini? Domingo, 4 da tarde, horário nobre do futebol brasileiro. E foi assim que Corinthians e Botafogo se enfrentaram pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a antepenúltima rodada do Brasileirão. Fora de campo, muita festa. Mais de 37 mil torcedores alvinegros compareceram à Neoquímica Arena, em um final de semana que ficou marcado pela rodada do Brasileirão e pela final da Libertadores. Na primeira etapa, o Corinthians era melhor. Criava mais, buscava mais, até que numa saída errada do Botafogo, Raniel abriu o placar 1-0 Corinthians e a festa da fiel torcida foi se completando. Depois de fazer um excelente primeiro tempo, o Corinthians voltou desligado. Na segunda etapa, o Botafogo chegou a virar a partida, mas em grande jogada de Vitinho, olha ele aí como centroavante, Gustavo Henrique deu números finais à partida. Final, Corinthians 2, Botafogo também 2. É isso, Leozão. Como disse o Vini, o Corinthians começou a partida vencendo por 1-0 e acabou se deixando levar por um momento que sempre acontece, né? O Corinthians é muito refém de si próprio quando se dá o começo dos tempos, né? Então vamos colocar ali no primeiro terço de cada tempo, até os 15 minutos do primeiro tempo ou do segundo tempo, o Corinthians fica totalmente desligado. Sim. E aí ele melhora depois disso, né? Faz um primeiro tempo muito bom, praticamente irretocável, cria várias oportunidades de gol, consegue marcar o seu gol, abre 1-0, tá super bem na partida, vai pro segundo tempo e na volta acaba virando um desastre, né, Léo? Assim, é até complicado de você avaliar uma partida dessa. É complicado, e aí liga o sinal de alerta, né? Não pela reta final do Campeonato Sim. Brasileiro, que a gente sabe que o Corinthians não vai cair, dificilmente vai ter vaga na Libertadores direto, então fica um alerta para a semifinal da Copa do Brasil, né? Só uma coisa, desculpa te cortar, de forma direta no Brasileirão é impossível, né? Pode conseguir uma pré-Libertadores, né? Então, assim, preocupa para a semifinal, né, da Copa do Brasil diante da equipe do Cruzeiro. O Corinthians, como você falou, começou bem o jogo, faz 1-0, o Hugo faz uma baita defesa. Nossa, defesa. Né, e no segundo tempo o Corinthians toma a virada, podendo tomar o terceiro gol. E aí, para falar, o Corinthians não chegou no segundo tempo, teve 3 oportunidades ali, uma delas acabou sendo um gol de empate, numa bela jogada do Vitinho, que entrou muito bem. Muito bem. Novamente, né, fez uma baita jogada. E o novo centroavante do Corinthians é Gustavo Henrique. Né? E o homem tá fazendo de gol essa temporada. Brincadeira. Né, então, e fica a dúvida, né, o Dorival foi questionado ali na coletiva, eu achei ele um pouco ontem sem jeito para dar algumas respostas, né, então fica a preocupação do torcedor corintiano, mas o fato é que no Brasileiro o Corinthians tem que brigar agora pelas melhores posições por conta do valor, né. Exatamente. Você citou o Vitinho, ele foi o autor da jogada do segundo gol do Corinthians, marcado pelo Gustavo Henrique. Ele faz uma ótima jogada, leva a bola em profundidade, consegue um cruzamento e o Gustavo Henrique ali meio que num bate-rebate consegue marcar o gol corintiano. E ele passou na zona mista e falou sobre esse bom momento pós-lesão. E aí, Vitinho? Em toda a minha carreira eu sempre procurei estar pronto para a oportunidade. É claro que todo mundo quer estar sempre jogando. Eu acho que quando a gente é novo, a gente costuma até ficar um pouco frustrado quando quer jogar e acaba não começando o jogo. Mas não é a minha realidade, eu já estou muito tempo jogando para entender isso e sei que Deus prepara essas oportunidades desse jeito, né? Para a gente se prepare sempre e esteja pronto. Graças a Deus hoje foi um dia que deu certo
e eu consegui ajudar a equipe a não sair derrotado, então fico muito feliz pela minha atuação individual, pela jogada dar certo e a gente conseguir fazer um gol. É isso, Léo. O Vitinho é aquilo que nós sempre conversamos, né? Ele não é aquele craque de futebol. Não é aquele cara que ele vai mudar o seu time da água pro vinho, mas ele sempre vai melhorar quando ele entra. Eu acho que o único jogo do Vitinho que eu vi que ele foi mal, e aí todo mundo foi mal, foi contra o Cruzeiro, o 3-0 que a gente tomou na semana passada. Mas assim, em todos os outros jogos eu sempre vejo o Vitinho entrando e melhorando a equipe. Como eu disse, ele não vai pegar a bola debaixo do braço, dificilmente ele vai fazer isso, e vai resolver o jogo sozinho. Mas ele sempre cria boas oportunidades e consegue contribuir com o Corinthians, né? É isso, macho. Dá pra dizer que o Vitinho é o 12º jogador, né, do técnico Dorival Júnior. Até na estreia dele contra o Bahia, que ele não tinha condições algumas, mas pelo momento do Corinthians, sem jogadores por lesões, por cartões amarelo, o Vitinho entra e vai bem. Sim. Então, desde quando ele chegou, ele tá conseguindo desempenhar o seu bom futebol, ajudando o Corinthians. É o que você falou, não é nenhum gênio da bola, né? Mas ajuda o Corinthians e ontem, novamente, ajudou o Corinthians com uma assistência e uma bela jogada. Exatamente. E, Léo, quem também fez gol na partida, o Vitinho, na verdade, não fez gol, ele deu assistência, mas quem fez um dos gols da partida foi o volante Ranielli. Ele marcou o primeiro gol do Corinthians no jogo, em uma jogada que ele consegue roubar a bola, toca pro Dieguinho, e o Dieguinho dá assistência pro Ranielli, e ele também passou na zona mista e falou sobre esse momento do gol. E aí, Ranielli? O Botafogo é um time que há um tempo atrás foi campeão da Libertadores, é um time que tem um elenco recheado, tem grandes jogadores. Eu acho que em algum momento a gente ia ser pressionado por eles. Infelizmente tomamos a virada ali no segundo tempo e graças a Deus conseguimos recuperar. Mas é de se lamentar, não tenho dúvida nenhuma. Jogando em casa a gente tem que procurar sempre vencer, tem que procurar sempre os 3 pontos. Fico feliz pelo gol, mas trocaria pelos 3 pontos sem dúvida nenhuma. Acho que é um dos jogadores que mais contribuíram no ano pro Corinthians, né, Léo? No ano passado ele deu uma leve oscilada, terminou o ano bem, e esse ano ele começou super bem. Eu acho que é um dos principais jogadores, junto com o Mateuzinho e alguns outros. Eu acho que ele vem fazendo um jogo, um campeonato, e uma temporada muito importante pro Corinthians, pra ajudar o Corinthians, e ontem a partida dele foi muito boa, né, Léo? Foi muito boa. Ranielli que atuou de zagueiro, né, em algumas Sim. partidas ali no sistema do Corinthians de 3-5-2, 3-4-3. Ele atuou como zagueiro, foi bem também nessas partidas. Sim. Ele teve 2 períodos, se eu não me engano, nesse ano de lesões, né? Mas quando voltou, se recuperou rápido e já voltou à equipe titular. Ontem jogou muito bem, também fez o gol. O Dieguinho vai falar aí, mas já não antecipando, né? Mas eu tive a oportunidade de trocar um papo com ele ali antes dele passar na zona mista. Eu falei pra ele, pô, você foi atencioso, porque se fosse outro atacante ali, ele já queria virar e chutar. Perfeito. Ele virou, deu assistência, o Ranielli conseguiu fazer o gol. Então é bem legal aí que o menino da base também ajude também os medalhões, né? É isso, Leozão. Como você já citou sobre o Dieguinho e eu também falei, essa questão de ele ter conseguido ter a frieza pra dar o passe pro Ranielli, porque qualquer um talvez tentaria pegar a bola, driblar o goleiro e fazer o gol sozinho, né? E ele teve essa calma pra tocar pro lado pro Ranielli e fazer o gol. E ele também passou na zona mista e falou sobre esses momentos que ele tá recebendo, essas oportunidades que ele tá ganhando e o acolhimento dos medalhões. E aí, Dieguinho? Foi bem em cima, né? Foi ontem no treinamento, que na hora que ele montou os 10 de titular, eu tava entre os 10. E ele me deu muita confiança, né? Ele fala pra mim fazer o meu jogo, me deu a liberdade e eu fiquei muito feliz com isso. É isso, Leozão. O menino Dieguinho foi um que a gente viu crescer ali, vamos dizer, nas categorias de base, né? Ele jogou com o Guinegão desde o começo do futsal do Corinthians e foi crescendo junto com o próprio Guinegão. Acho que são grandes parceiros, assim, de Corinthians e também se dão muito bem dentro de campo, né? Atuando, e ele vem tendo boas partidas, boas minutagens também. O Dieguinho tá sendo importante, né, Léo? Tá sendo importante, recebeu a oportunidade ontem novamente. O Dorival faz um suspense, né? A gente acha que vai ser o Gui, vai ser o Dieguinho. Nunca dá pra saber. O Dieguinho vai ter uma sequência, ele fica um tempo sem jogar, é uma loucura, né? Mas coisas do professor Dorival Júnior. Mas o fato é que o Dieguinho vem trabalhando muito forte nos treinos também, nós temos essa informação, e vai ganhando oportunidade, é claro que vai oscilar, é um garoto novo, né, mas a gente espera que ele tenha sucesso. E pra você que acha que o futsal tem que acabar, é só pegar o exemplo do próprio Dieguinho, do Guinegão, de outros jogadores que passaram pelo Corinthians, Léo Maná, Lucas Piton, todos saíram no futsal, né? Sim. Então, pra você que acha que tem que acabar, tá aí, essas revelações da base do Corinthians que vem ajudando o clube, né? Exatamente, perfeito, Léo. E com esse empate contra a equipe do Botafogo ontem, o Corinthians se manteve na nona colocação com 46 pontos, 2 atrás do 8º colocado, que é o São Paulo, que tem 48, né? O Léo citou no começo sobre questão de Libertadores. O que acontece? Se o Corinthians não vencer a Copa do Brasil,
bate na madeira, Léo. Nós temos que vencer essa Copa do Brasil. Vamos vencer. Mas caso aconteça do Corinthians não vencer a Copa do Brasil, nós ainda temos chances de irmos para Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Porém, só para pré, tá bom? Nós podemos alcançar a 8ª colocação e se estabelecer e terminar o campeonato por ali. E aí nós teríamos que torcer também para Cruzeiro ou Fluminense serem campeões da Copa do Brasil. Não poderia ser o Vasco. Por que não poderia ser o Vasco? Porque se o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil, vai abrir aquela famosa vaga para baixo, né? Porque eles estão ali dentro do sarrafo da Libertadores. Então, vencendo a Copa do Brasil, Fluminense ou Cruzeiro, daria uma vaga para baixo. Mas, Léo, eu acho que é uma preocupação que, se Deus quiser, nós não vamos precisar ter. Não, vamos direto. Porque vamos direto. Seremos campeões da Copa do Brasil, se Deus quiser, e tudo acontecerá da melhor forma para finalizar o ano corintiano. Ou não é, Leozão? É isso, a gente torce para que isso aconteça e vai acontecer. E vai acontecer, se Deus quiser. Família, essas foram as informações do time do povo, começando mais uma semana cheia, hein? Semana cheia, Tem Léo. futsal amanhã contra a equipe do Magnus, vamos falar muito sobre esse jogo amanhã. Tem as brabas também no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Tem Coringão no próximo fim de semana, então a semana tá cheia. Tem Coringão quarta. Né? Tem Coringão quarta, é verdade. Como que eu vou esquecer de quarta? É isso. Tô meio esquecido. Não tem problema, Leozão. Não tem problema, Leozão. Mas é isso, família. Mais uma semana e, meu parceiro, tamo junto. Tamo junto, Leozão. Que essa semana seja de muita felicidade pra todos os lados. Será. E Amém. te agradeço, Tamo assim junto. como tem que agradecer a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3? No 3, hein? 1, 2, 3 e vai Corinthians!